E aí, galerinha, beleza mesmo? Tudo bem com você? Canal do professor Alex Romero. Olha só, continuando nossa playlist de literatura. Olha, tem Era Colonial para você aí. E nós iniciamos agora a Era Nacional, galera. Você viu aí a aula de romantismo. Muito importante você assisti-la, que envolve contexto e características. Agora a gente vai iniciar a poesia romântica brasileira, a primeira geração. Ela que deu o pontapé inicial aí, rapidamente, logo depois da nossa independência. E é preciso você ficar ligado, porque essa ideia da independência é que vai motivar completamente a nossa literatura logo no início. E a primeira geração tem como temas iniciais a pátria e o índio, além da natureza exuberante do Brasil. Beleza? Venha comigo, canal do professor Alex Romero, romantismo para você. Beleza, galera? Vamos lá? Romantismo, primeira geração, um oferecimento do curso online do professor Alex Homero. Temos a turma de modernismo, temos a turma de história da arte, ó. Vem mais por aí, hein? Tá interessado? Depois procura a gente nas redes sociais, lá no direct do Instagram ou lá pelo Facebook, mande uma mensagem pra gente e eu vou, ó, reservar uma vaguinha para você. Nosso curso tá bacana demais. Modernismo nos vestibulares e História da Arte, beleza? E isso, aulas ao vivo pela plataforma do Google Meet. Vem mais por aí, galera. Tudo bem? Tranquilidade? Meus queridos, é hora de nós trabalharmos agora o romantismo. E com isso, quero convidar você a entrar aqui na nossa primeira geração. Mas antes, nosso quadrinho maravilhoso, o quadrinho da literatura brasileira. Tenho aqui a Era Colonial, as aulas estão aí, se liga, não perde a oportunidade. Vai assistindo devagarinho, eu sei que você tem seu horário e tal, mas tá gravado, tá no YouTube aí. Aliás, inscreva-se, pessoal. Dá essa força pra gente aí. Inscreva-se no canal, ativa lá o sininho lá para você receber em primeira mão as aulas que nós gravamos aqui para vocês. E vem muito mais por aí. Beleza? Era colonial, quintismo, barroco e acadismo. Eu quebrei em várias aulas para facilitar, para não ficar muito cansativo para você. O barroco tem contexto e características, depois vem os autores. O acadismo tem contexto e características, depois vem os autores. E o romantismo era nacional, Brasil livre de Portugal, buscando a identidade cultural, é o que fazemos até os dias de hoje. E vimos que a primeira aula da Era Nacional foi o romantismo, contexto e suas características. E agora nós vivemos a primeira geração. Pessoal, romantismo, arte da burguesia. Aqui está, galera, o primeiro livro, olha só, o primeiro livro romântico brasileiro. Suspiros, suspiros, poéticos e saudades. Nossa, nada mais romântico. Gonçalves de Magalhães. Aliás, os nossos autores de hoje são dois Gonçalves, hein? O de Magalhães e o Dias. Lembrar que o romantismo, você viu lá no contexto, arte da burguesia, é o momento que a burguesia utiliza de um momento cultural para poder, obviamente, fazer propaganda de si mesmo, dos seus costumes. Mas não é só isso o romantismo, não. Beleza? Bom, um texto histórico. O Brasil, nessa época, recebe a família real, aí você já estudou na história, Dom João VI vazou de lá, Napoleão chegou e tal, mas para nós foi muito bom. Ao chegar aqui, gente, calçamento, vamos ter calçamento no Rio de Janeiro, que será a capital da corte, enquanto Minas, à época, ainda era a capital financeira burguesa. Logo, o Rio de Janeiro tornar-se-ia nossa capital de tudo e quanto que você pode imaginar. Investimento em educação, urbanização, comércio, banco, portos. Isso foi muito importante. Faculdades, e São Paulo também começa a ter. Primeira faculdade de Direito, ó, Faculdade de Direito lá de São Paulo e Medicina no Rio de Janeiro. Também investimento na Faculdade de Direito e Filosofia lá de Recife, a famosa faculdade lá do Recife. Beleza, pessoal? Agora, sem dúvida, com a independência, há dois fatos marcantes que são as primeiras grandes características da primeira geração. Pessoal, com a independência, nossos artistas agora buscam enaltecer nossas origens, por isso usar o índio como tema, e também nossa natureza exuberante, porque nossos bosques têm mais vida, haha, nossas várzeas têm mais flores, beleza? E a ideia da pátria. Mas como assim, pátria? O Brasil está livre. É hora dos autores enaltecerem. Vamos lembrar que a característica do romantismo em todos os lugares surgiu na Europa. Também foi de tematizar as suas raízes. O medievalismo em Portugal, o nacionalismo na França, o nacionalismo na Alemanha, e chega ao Brasil com a mesma ideia. E que coincidência! Chega na hora que nós estamos o quê? Independentes de Portugal. A busca por uma linguagem própria, abordagem de temas da pátria, o índio serão fundamentais no nosso romantismo,
tanto na poesia, com os dois Gonçalves, o Magalhães e o Dias, nossa aulinha de hoje, e com José de Alencar na prosa, aula que teremos em breve. Beleza, galerinha? Bom, características gerais aqui, ó. Isso é muito importante. Olha só essa colocação aqui. O nacionalismo literário no Brasil é a incorporação à literatura da realidade local, no caso o índio, a natureza brasileira, em tipos, costumes e também as instituições. Tudo que puder ser colocado como algo brasileiro será feito. E a primeira geração, fiz um quadrinho bacana para você. Os nossos românticos, apesar de se livrarem, entre aspas, de tudo que simboliza Portugal, apesar da linguagem ficar e também algumas características, nós vamos ter modelos para os poetas. Espelho. Ó, o Gonçalves Dias estudou em Coimbra, teve contato com outros artistas. Aliás, foi elogiado por Alexandre Herculano e Almeida Garrett, os dois grandes nomes da primeira geração romântica portuguesa. Olha só, tá bom? Galerinha, se liga numa coisa. Nós não queremos mais os portugueses como modelo. Mas não quer dizer que o Brasil vai estar totalmente, uma literatura totalmente do zero, ou seja, totalmente nossa. Isso é uma grande pegadinha, cuidado. Apesar de estarmos buscando uma cara do Brasil, uma identidade cultural, os nossos românticos não foram tão originais na escolha da temática e do estilo. Acabaram tendo como modelos, principalmente os franceses. Veremos que na segunda geração, próxima aula, fica ligado aí, na segunda geração, o modelo vai ser Byron, por exemplo. O inglês vai de Byron. Vai ser o modelo aí da galera do ultrarromantismo. Aqui na primeira, Chateaubriand e Lamartine, dois poetas do estilo, da ideia do bom selvagem, do amor idealizado, nada mais romântico. E lembrar que na terceira geração, a aula que você vai ver aqui, o grande Castro Alves vai influenciar pelas ideias libertárias de Victor Hugo, beleza? O autor dos Miseráveis. Galerinha, dois Gonçalves. Ah, galera, o nome da primeira geração é muito importante. Às vezes, nas questões, nem vem o nome primeira geração, vem a geração indianista, ou a geração nacionalista indianista. É a galera da primeira, e só tem dois caras. Professor, mas tem um cara chamado Manuel Araújo Porto Alegre. Realmente ele está aqui, mas ele não se destacou, ele não conseguiu publicar os livros na sua época, acabou ficando muito tardio. Os dois Gonçalves são a referência. Quais são os temas da galera? Segura aí. Olha essa frase do Gonçalves de Magalhães. Tudo pelo Brasil e para o Brasil. Essa frase gerou o que nós vamos chamar de ufanismo. Guarde essa palavrinha aí, ufanismo. É quando você retrata as ideias da pátria com muito amor, com muita paixão, e não consegue ver nada mais além de que isso. Amor, paixão e respeito por tudo que simboliza uma pátria. Então, ser ufanista é ser um nacionalista e, obviamente, adorador de sua pátria. Esse nome ufanismo vai reaparecer na época da República Brasileira, os marechais, e em livros como O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lá o personagem era um ufanista. E vai ser criticado na primeira fase modernista brasileira, quando o nacionalismo deixa de ser ufanista e passa a ser crítico. Beleza? Tranquilidade? Tudo no canal para você. E ó, tem o nosso curso online Modernismo rolando. Quer fazer parte da turma? Conversa comigo depois. Galera, índio, pátria. Mas como assim saudade? Os dois foram embora do Brasil por motivos diferentes. Passaram um tempo fora. O Dias, inclusive, o texto mais conhecido da literatura brasileira, que é base para o hino nacional brasileiro, a Canção do Exílio, foi escrita enquanto Gonçalves Dias estudava direito em Coimbra. Por isso que ele fala: minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, o aqui é Coimbra, não gorjeiam como lá, o lá é Brasil. Saudade da pátria, saudosismo, nacionalismo, a ideia do ufanismo, a natureza brasileira é exuberante. Ah, claro, como todo romântico, essa geração, apesar do foco ser muito mais em temas de pátria e índio, eles também falaram de amor, gente. Romântico fala de amor. É só assistir aquela aula de características e contexto que está aí no canal. Então, o amor, a religiosidade, também são temas românticos. E o amor aqui, como na maioria dos românticos, é algo inacessível, platônico, distante, muitas vezes impossível de se realizar. Tudo bem? Mas vamos conhecer um pouquinho dos dois? O Magalhães, autor do primeiro livro romântico brasileiro, Suspiros, Poéticos e Saudades. Ele é interessante, como normalmente, pessoal, o primeiro escritor de um movimento, ele ainda carrega um pouquinho do movimento anterior. Qual é o movimento anterior? O arcadismo, o neoclassicismo. Ele ainda traz, o Magalhães, uma certa preocupação com rima e métrica, coisa que os românticos como um todo não vão ter, mas ele traz um pouco disso. E aí está o tripé da sua grande fase. Religiosidade, natureza e pátria. O índio ele foi devagar. Ele fez um livro, que aliás é um poema, encomendado pelo Dom Pedro. Olha só, que fosse assim, uma síntese da história do índio brasileiro. E escreveu o poema A Confederação dos Tamoios. Tamoios, uma das maiores tribos da região sudeste, inclusive. Tá?
Um poema épico. Mas por que foi fracassado? Ele deu uma exagerada na ideia do índio bom selvagem e essa aproximação com o homem branco. Muitas vezes o índio da poesia dele, do texto dele, aparece meio alorado, com os olhos muito claros. Xiii, não parece muito com a ideia do índio. Então não deu muito certo, não. Tá? Agora, o livro de inauguração do romantismo é muito importante. Eu trouxe aqui o prólogo. Inclusive, esse livro é interessante, porque é mais conhecido o prólogo do que o próprio livro. Dizem que ele não era um escritor tão bom assim. Não se pode lisonjear muito o Brasil de dever a Portugal sua primeira educação. Tão mesquinha foi ela que bem parece ter sido dada por mãos avaras e pobres. Está criticando a colonização portuguesa e a educação portuguesa no Brasil. No começo do século atual, com as mudanças e reformas que tem experimentado o Brasil, entre elas maior independência, novo aspecto apresenta a sua literatura. Uma só ideia absorve todos os pensamentos. Uma ideia até então desconhecida é a ideia da pátria. Aqui a coisa mais importante desse trecho, galera. Tá? Ela domina tudo e tudo se faz por ela ou em seu nome. Lembra da frase? Tudo pelo Brasil e para o Brasil. Então, Gonçalves de Magalhães teve a sua importância porque abriu o caminho para que os outros escritores falassem da pátria do índio e, obviamente, da natureza brasileira como ninguém. Mas vamos ao cara. Ele é o the best. Gonçalves Dias, de Aldeias Altas, à época, um distrito, um povoado pertencente a Caxias. Hoje é uma cidade. Então, o Maranhão tem grandes nomes na literatura. Esse aqui é mais um grande ilustre, assim como Ferreira Goulart, como Graça Aranha, tá bom? Tá aí o Gonçalves Dias. Poeta, professor, também foi lá para o jornalismo e tal, fez lá direito em Coimbra, exerceu a profissão de direito dando aula, na verdade, tá? Mas, gente, ele tinha um hobby, estudar a cultura brasileira. E nessa cultura brasileira, focar o índio. Ele tornou-se, só para você ter ideia, um dos maiores especialistas em cultura indígena do Brasil. Ele, inclusive, pegou uma gramática tupi-guarani lá do padre José de Anchieta. Tem quinhentismo aí para você, hein? Catequizou os índios com esse dicionário tupi-guarani, com essa gramática. E o Gonçalves Dias melhorou ainda mais essa gramática, aumentando, inclusive, o número de palavras usadas. Beleza? Ao estudar o índio, obviamente, se interessou. E o Maranhão tem ainda até hoje muitas tribos indígenas. Tanto que um dos belos poemas dele, inacabado, porque, infelizmente, depois de muitos anos sem voltar à sua terra natal, quando estava próximo a chegar ali a São Luís, o navio que ele estava naufragou. Conseguiram ainda salvar algumas coisas pessoais, ele infelizmente morreu, e encontraram os fragmentos de um poema épico chamado Os Timbiras, que mais tarde seria publicado, mesmo faltando uma parte, em homenagem a uma tribo que habita ali a região sul do Maranhão. Galera, louvou lírica e epicamente. Lembra que a poesia é lírica? Lembra que a poesia é épica? Olha as aulas de gêneros literários aí para você, hein? Lirismo, de sentimento, né? E épico, que vai trabalhar fatos heróicos e históricos. E ele faz muito bem isso com a pátria, com o índio, com a natureza. Seus 3 primeiros livros, Primeiros Cantos, destaca-se o Juca Pirama, um poema interessantíssimo sobre o último Tupi-Guarani que vai lutar contra a tribo inimiga. Sim, porque existe o índio bom e o índio mau. A ideia do maniqueísmo, do bom selvagem, do Rousseau, está presente aqui. O Juca Pirama vai derrotar os grandes inimigos, que são os Aimorés, que, aliás, aparece no romance O Guarani como inimigo da galera do Peri, hein? Tá bom? Segundo os Cantos, Canção do Exílio, o texto mais conhecido da literatura brasileira, parafraseado e parodiado. E no último livro, ele foca mais a questão amorosa. E como todo romântico, a mulher é algo inacessível para ele e, obviamente, por isso causa o sofrimento. Natureza, amor, religiosidade são os focos aí do livro Os Últimos Cantos. Eu trouxe um texto de cada. Ainda uma vez, adeus. Enfim te vejo. Enfim posso curvar a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, apesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acambrunhado a não lembrar-me de ti. Louco, aflito, a saciar-me de agravar minha ferida, tomou-me tédio da vida, passos da morte senti. Eita, romântico, não perde a oportunidade. Tu, rapaz, é aflição, é sofrimento. Meu Deus, olha a primeira pessoa, olha o egocentrismo. Mas quase no passo extremo, no último arcade de esperança, um recurso de você, ó, usar o apóstrofozinho, tá vendo? Esperança. Tu me vieste a lembrança, quis viver mais e vivi. Ora, o amor, então, é uma contradição muitas vezes. Ora, o amor traz aí o desespero, ora traz a alegria. Esse texto eu adoro. O Juca Pirama é um poema interessante, porque ele mescla, o Gonçalves Dias, ele trabalha estrofes e metrificação diferente em cada, depende do ritmo do texto. Aqui é para, literalmente, você fazer uma metáfora no ritmo do tambor, quando você prepara para a guerra. Ele está narrando a sua história para a tribo inimigo. É um costume, quando você era capturado por uma tribo indígena, antes de você morrer, essa tribo que capturou você
exigia que você contasse sua história, suas batalhas, porque isso aumentaria a vontade deles devorá-lo. Canibalismo. Ao devorar um grande guerreiro, havia a ideia de que eles adquiriam, ao comer sua carne e beber seu sangue, toda a força daquele guerreiro. É como se você se apresentasse para a galera. E aqui é o Juca Pirama. E no ritmo do tambor, meu cantor de morte e guerreiros ouvi, sou filho das selvas cresci, guerreiros, descendo da tribo tupi, de descender, da tribo pujante que agora anda errante por fado inconstante, guerreiros, nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte e guerreiros ouvi. Então ele narra, né, esses versos curtos, redondilhas, e apesar do romantismo, a gente sabe muito bem ser anti-acadêmico, mas os primeiros românticos, o Magalhães e o Dias, ainda usaram um pouco de rima e métrica, e nesse caso, com um propósito semântico muito claro, associar ao ritmo do tambor que toca enquanto ele narra a sua história. Beleza? E agora, vamos ao texto mais conhecido, a Canção do Exílio, cujos versos foram transcritos, parafraseados para o hino nacional. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Observe que são versos curtos. Minha terra tem palmeiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas. Redondilhas maiores. Facilita a memorização. Estrofes de 4, 4, 4. Depois ele faz 6, 6. Nosso céu tem mais estrelas. Olha o nacionalismo. Olha a ideia do patriotismo. Nossa natureza é melhor do que todas. Isso é ser ufanista. É puxar a sardinha para o seu lado, é puxar saco para a sua pátria. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. O hino nacional, como qualquer hino de qualquer país, lógico, tem que ser ufanista. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrou lá. Vamos sempre lembrar as referências. O aqui é Coimbra, o lá é Brasil, porque ele estava lá quando escreveu o texto. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro cá. Coimbra, Portugal. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrou lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem quinda. Olha o recurso, quinda, aposto, você junta tudo, ó. Que ainda, ó, quinda, aviste as palmeiras onde canta o sabiá. E a palavra exílio é curiosa porque o exílio normalmente ele é algo forçado, você é expulso do seu país, ou voluntário, você se exila em algum lugar. Esse exílio aqui, ele foi estudar, então ele está afastado, está longe. Seja qual for a forma de exílio, você está distante da sua pátria, então ele canta em homenagem a ela com saudosismo. Beleza, galera? Uma questãozinha aí, testando. O movimento romântico no Brasil assumiu um caráter nacionalista, muito importante, por excelência. Disso resultando a inclusão de palavras indígenas em suas obras, muito comum. Quais os escritores brasileiros que tanto se destacam com esse aspecto? Na prosa e na poesia, respectivamente, galerinha, tranquilidade, será o senhor José de Alencar e o senhor Gonçalves Dias. Letra A, o Teixeira e Souza tem um romance chamado O Filho do Pescador, o foco no indianismo. Letra C, Magalhães, tudo bem, né? Franklin Távora, romance regionalista, você vai ver a prosa romântica aqui. Aqui o foco mais é o Nordeste. Castro Alves é a poesia erótica e a poesia social, não é há nada a ver com o indígena. Machado, realismo, nada a ver com isso. Tobias Barreto, um escritor que tem alguns textos, umas crônicas sociais, mas não tem a ver com o indianismo no primeiro momento. Joaquim Manuel de Macedo, da Moreninha, o romance urbano. E o Araújo Porto Alegre, pessoal, que tem alguns temas que ele alude um pouco ao índio e à questão de pátria, mas não ficou um escritor tão consagrado. Tem mais uma, ó. Essa aqui eu estou pegando um romântico português, o Almeida Garrett, é o cara que inaugurou o romantismo português. A primeira geração lá, olha aí, olha a dica do canal, professor Alex Homero, pegou o romantismo português por aí, lá também tem 3 gerações. A primeira foca em pátria e medievalismo, a ideia do passado português, tanto que o Almeida Garrett escreve um poema chamado Camões, louvando Camões e o nacionalismo de Camões. A segunda geração deles tem o Camilo Castelo Branco, os romances mais conhecidos de finais trágicos, e a terceira tem Soares Passos, tem Júlio Diniz, em que eles antecipam um pouco do realismo lá em Portugal. Lá só são 3 gerações. Aqui nós temos 3 gerações na poesia, 4 tipos de romance que você verá aqui. Bom, vamos à primeira questão. Deixa eu dar a prova da FACID, uma faculdade particular aqui de Teresina. Considerando o contexto histórico-literal do romantismo português e brasileiro, conclui. Aí o texto é português, já foi dito, texto 1, texto 2, brasileiro. A ideia dos dois é nacionalismo. Terra, terra da pátria, minha terra. A ideia é a mesma. Mas será que são as mesmas características?
A escola romântica portuguesa consolidou-se após a proclamação da República em 1910. Daí, opa, lá em Portugal a República foi bem mais tarde que o Brasil. Mas não tem nada a ver, porque o romantismo é no século XIX. Não tem a ver com o século XX, beleza? E a questão quer falar sobre os dois textos, né? A letra A não está falando disso. A poesia romântica brasileira foi marcada pela forte influência lusitana. Pelo contrário, eu estou me afastando de Portugal, pessoal. Letra C. Enquanto o romantismo português reafirmou laços religiosos e patriotas, nisso coincide com a gente. Utilizando o medievalismo, lá eles voltam à Idade Média, Brasil não, porque o Brasil não tem Idade Média. Do cavaleiro medieval, do herói. O romantismo brasileiro buscava afirmar essa condição de nação após a independência por meio de textos ufanistas. É o caso da Canção do Exílio. Já encontramos essa resposta linda, letra C. Galerinha, Almeida Garrett, byronismo? Não. Byronismo é a segunda geração, tá? Nada a ver. E Gonçalves Dias também não é byroniano, ele é nacionalista barra indianista. Letra E. Os versos do texto ilustram a lírica de Almeida Garrett, precursor do romantismo em Portugal. Questão Coimbra lá, pessoal, é o início do realismo. Então a letra E bagunçou um pouco. Ah, mas como é que eu vou saber? E o verso 2, início da Era Nacional. Não, o início é o livro do Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. Belezinha, pessoal? Ó, próxima aula, segunda geração romântica. Inscreve-se no canal para você receber em primeira mão, beleza? Muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!